Como é que eu consigo ter coragem para ser quem eu quero ser, para escolher o que eu quero para a minha vida, para ter clareza sobre o que eu quero, sobre a minha missão, meu propósito de vida, para poder levar os relacionamentos da maneira como eu quero, ou talvez para sair de um relacionamento. Coragem. Como é que eu consigo ter coragem? Como é que a gente desenvolve coragem para dar aquele passo que a gente está doida para dar e não vai? Olá, eu sou Fabiana Santos e esse vídeo é sobre isso, sobre coragem. Como é que você começa a desenvolver coragem para poder levar a vida do jeito que você quiser? Esse vídeo aqui, eu quero fazer o seguinte com ele. Eu quero te dar um overview, uma visão geral do processo de como é que a gente se torna mais corajoso a cada dia. Porque sim, é um processo. Eu sei que você está com uma questão de agora para resolver. E todo mundo sempre tem uma questão para resolver agora, nesse minuto, que você está querendo ter coragem para resolver essa questão. Cada coisa a seu tempo. E o que eu vou te falar sobre o processo de desenvolver coragem vai te ajudar também nessa coragem que você precisa para agora. E é o seguinte, eu quero usar aqui uma analogia, uma metáfora. Antigamente, tinha um método, quando as crianças iam fazer natação, que, olha, quando eu era criança, eu vi, meu irmão viveu isso. E depois, quando os meus filhos eram pequenininhos, eu fiz natação para bebê com os meus 2 filhos e a coisa já era completamente diferente. Mas o meu irmão viveu o seguinte, o meu irmão chegou na primeira aula de natação, olhou para a piscina, e o professor fez o quê? Oi, como é que vai você? Tudo bem? Vup! Jogou o menino dentro d'água. E ele engoliu aquele tanto d'água, respirou, o professor tirou ele da piscina, ele já percebeu que ele não morreu. A partir de agora, acabou o medo de piscina, certo? Então ele pode aprender a nadar, certo? Mais ou menos. Para algumas crianças funciona, para outras crianças não funciona. Mas eu vi esse tipo de coisa sendo feita. Então, tem gente que acha que coragem é desse jeito, que você vai e fala assim, acabou, é agora. É como você saltar de um trampolim e seja o que Deus quiser. Pega o menino, joga o menino dentro da piscina, prova para ele que ele não vai morrer e aí ele automaticamente vai desenvolver a coragem e vai perder o medo da piscina e vai poder aprender a nadar. Mas a gente sabe que não é bem assim. Funciona às vezes? Sim, naquela época funcionava para algumas crianças, ou talvez não traumatizasse demais algumas crianças. Mas esse método, ele é um método muito sofrido, porque você, como o meu irmão, como aconteceu com o meu irmão, você vai engolir muita água e você vai se sentir mal. Você não vai morrer, mas você vai passar por maus pedaços, né? Você vai ter uma experiência atribulada. Qual é o outro método? É mais ou menos como eu fiz na época que os meus meninos estavam aprendendo a nadar. Claro, eu fiz com a orientação da professora, mas como é que era? Então o bebê pequenininho, meus 2 filhos fizeram natação para bebê, então a gente começava jogando aguinha no rosto da criança, joga aguinha, joga aguinha, joga aguinha, vai mergulhando devagarzinho, devagarzinho, ensina a criança que toda vez que você sopra no rostinho dela vai vir uma aguinha. E você passa ali uma aula inteira até que no fim da aula a criança finalmente, com muita suavidade, ela entra dentro da piscina e mergulha a carinha dela. Com os meus filhos deu super certo, todos os 2 saíram, eita, da água, assim, sorridentes, não engoliram água nem nada. Demorou mais tempo? Demorou, porque o professor do meu irmão simplesmente jogou ele dentro d'água e ele tinha ali uns 5 anos e os meus meninos eram bebês e eu fiquei 1 hora inteira para que eles pudessem se acostumar com a ideia de enfiar a carinha dentro da água. E na aula seguinte, de novo, a gente repetia esse processo até que lá pela 6ª aula, 7ª aula, a gente chegava e logo de primeira avisava para a criança assim, vamos mergulhar, e a criança mergulhava. Então, algumas aulas eram requeridas antes da gente chegar nessa situação de efetivamente botar a criança para mergulhar. E o método que eu te proponho para desenvolver coragem é mais ou menos por aí. Olha, começa
Ui, tem um mosquitinho aqui. Começa a perceber devagarzinho que certas situações, elas não são tão alarmantes assim. Começa pelas situações mais fáceis, em que você quer fazer alguma coisa. Gente, vamos lá. Começa pelas situações mais fáceis, em que você quer fazer alguma coisa e a sua falta de coragem não está te deixando. Então começa a se desafiar nessas situações mais fáceis. E vai aumentando o seu sentimento de autoconfiança. Porque deixa eu te dizer, tem um binômio que é cientificamente provado, que quanto mais competente você se sente, mais autoconfiante você se sente. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais autoconfiante você se sente, mais competente você se torna. Então você vai melhorando a sua competência para falar da maneira certa, para ser assertivo, para se posicionar, para poder lidar com as adversidades, lidar com os obstáculos, lidar com as dificuldades. Você vai aumentando a sua competência e, ao aumentar a sua competência, você vai também aumentar a sua autoconfiança e você vai poder enfrentar desafios cada vez maiores. E presta atenção, esse processo ele é gradual, mas ele não precisa ser lento. Não quer dizer que ele vai... Esse mosquito não está me deixando falar. Não quer dizer que ele vai demorar demais. Só quer dizer que você pode ir de uma maneira suave e respeitando o seu próprio limite. Porque vamos lá, o medo é um sinal que o seu sistema está dando para você que você ainda não está pronto para aquilo. E aí você vai devagarzinho, meio que empurrando essa barreira do medo um pouquinho mais para frente. E ao empurrar essa barreira do medo com suavidade um pouquinho mais para frente, ou seja, cada vez você tem menos medo e menos medo, chega um momento em que você descobre que não tem mais medo, que está tudo bem. Você já sabe como agir, você já sabe o que pode acontecer e você já está competente e autoconfiante. E é assim que a gente desenvolve coragem. É assim que a gente começa a viver a vida do jeito que a gente quer viver. É assim que a gente consegue concluir que o que a gente quer, o que a gente tem vontade, o que nos dá prazer, os nossos talentos, as nossas capacidades e preferências, elas importam. É isso que nos faz sermos quem somos. E a gente não pode simplesmente deixar isso de lado porque a gente não tem coragem de enfrentar o que a sociedade está pensando sobre isso, o que os nossos pais pensam sobre isso, enfrentar as coisas que você não sabe, enfrentar um caminho que você está pressupondo super difícil e talvez por isso você não tenha coragem de assumir que quer aquilo. Então a minha proposta para você nesse vídeo aqui é, vamos crescer cada vez mais a sua autoconfiança e a sua sensação de competência para lidar com adversidades, com situações que são desafiadoras para você. Essa é a proposta desse vídeo aqui. E eu ia amar saber o que você achou disso. Você achou que a gente fosse lidar com coragem de uma maneira muito mais assim, joga o menino na piscina? Foi isso? Me fala, deixa um comentário aqui embaixo. Eu quero saber o que você achou. Se você ainda não baixou o guia 4 maneiras de identificar suas crenças limitantes, faz isso agora. Ele está disponível nesse vídeo em algum lugar ou na descrição aqui do vídeo. É um guia em PDF, um material que eu elaborei, que eu te ensino um passo a passo, 4 maneiras diferentes, 4 exercícios para você descobrir as suas resistências. E isso vai te ajudar muito para você se sentir mais autoconfiante. Porque você vai saber com muito mais precisão o que está aí te segurando. Quais são os sinais que o medo está te enviando? É sobre isso que é esse material. Dá uma olhadinha nas suas crenças limitantes que você vai ver como a coisa vai ficar toda mais clara. Esse processo de desenvolver coragem vai ficar mais claro para você. E a gente vai se vendo então nos próximos vídeos, talvez nos vídeos anteriores. Um beijo, tchau!